Olá, começa agora o JR Entrevista. Eu sou a Tainá Farfan e aqui comigo está o presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, o Miguel Matos. Presidente, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Tainá, pela oportunidade da gente poder conversar sobre esses assuntos da comunicação. É um prazer te ter aqui, presidente. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é justamente para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Conselho de Comunicação Social, que é o órgão responsável por assuntos relacionados à comunicação e liberdade de imprensa no âmbito das casas legislativas. Quais são as principais atribuições do Conselho e como ele atua dentro do Congresso Nacional? O Conselho de Comunicação Social, ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, né? Ele é auxiliar aos deputados e aos senadores. Ele é um órgão previsto na Constituição Federal e ele trata de assuntos relativos à comunicação. As demandas que nos chegam ou que nós propomos são relativos aos projetos de lei que estão em discussão nas duas casas e o Conselho discute, debate e emite um parecer sobre o projeto de lei, ou concordando, ou solicitando, ou pedindo, ou recomendando alterações, ou até dizendo que talvez o projeto seria impróprio. O Conselho é um órgão interessante, a composição do Conselho, porque ele é um órgão paritário, ele é um órgão que tem um terço dele de representantes das empresas jornalísticas, outro terço é de funcionários das empresas jornalísticas, radialistas, jornalistas, técnicos, e a outra parte é de representantes da sociedade civil. Então essa combinação enriquece muito o debate e traz sempre a posição do Conselho, uma posição bem abalizada sobre os assuntos relativos à comunicação. E um dos assuntos que eu imagino que o Conselho tem acompanhado de perto é justamente as discussões em torno da regulação das plataformas digitais, né? Quais medidas podem preservar a integridade das informações disseminadas nas redes, combatendo as chamadas fake news? E também gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as discussões em torno das propostas que regulam as plataformas, o PL das fake news, e quais as chances de vermos propostas em torno desse tema avançando ainda esse ano no Congresso, levando em consideração que a gente está em ano de eleições municipais. É um tema, realmente são muitos assuntos aí, né? Aliás, seria interessante se a gente pudesse dividir os assuntos e seria interessante se o próprio Congresso pudesse dividir os assuntos, porque os assuntos no projeto de lei das fake news acabaram se juntando e acho que isso é que gerou um certo ruído e ficou complicada a aprovação. Talvez o ideal fosse que os projetos tratassem cada um de um tema. Com relação primeiro, a regulação das mídias. Esse tema é um tema bem complexo, gera uma discussão de que vai haver uma moderação, ou que vai haver censura, o que acaba desgastando a discussão. O tema está no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, recentemente agora, o ministro Barroso, inclusive, falou sobre isso, sobre a necessidade de alguma forma se regular as plataformas. É preciso, de alguma forma, ter uma regulação, porque o que a gente percebeu é que lá no ano de 2000, um pouco antes, quando a internet começou a chegar, havia sempre uma discussão e o Brasil acabou optando pela internet livre. E essa liberdade total acabou gerando certos problemas, a gente tem visto isso no dia a dia. Nós estamos no ano eleitoral. Sem nenhuma regulação, nós corremos o risco de acontecer o que já aconteceu em outros países, um desvirtuamento da democracia. Até o ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso recentemente. Então, nós precisamos pensar em alguma forma de regular. O Supremo Tribunal Federal, claro, não é o órgão para ser feito isso, mas ele tem instrumentos, já que o Congresso, muitas vezes, acaba não conseguindo chegar num termo, então o Supremo acaba tendo, não que regular, mas acaba tendo que julgar e decidir certas coisas. Por exemplo, nós temos uma questão importantíssima que está em discussão, que é a questão do artigo 19 do Marco Civil. O que é que trata o artigo 19 do Marco Civil para que os telespectadores entendam bem rapidamente? Ele diz o seguinte, que as plataformas não são responsabilizadas pelo conteúdo se um juiz... Ela só é responsabilizada depois que um juiz pediu para ela tirar o conteúdo da rede e ela não tirou. Então, veja só,
eu vou dar um exemplo prático para a gente poder chegar na conversa. Nós temos a seguinte situação: uma pessoa cria um fake news, esse fake news faz um mal. Nós tivemos outro dia agora uma questão até de uma pessoa que acabou perdendo a vida por conta disso. Causa um mal. Depois que causou o mal, você vai acionar o judiciário diz para a plataforma tirar, a plataforma tirou. Resolveu o seu problema? Não. Não. O mal foi criado já. Então, é preciso ter alguma forma de resolver isso e talvez se as plataformas fossem de alguma forma responsabilizadas, elas se precaveriam de uma forma melhor para poder resolver isso antes, né? Então, assim, é só um debate que está colocado. Num ano eleitoral, isso, além de afetar a vida das pessoas, pode afetar a democracia. Então, nós temos vários projetos de lei tratando disso, mas talvez, neste ano de 2024, como é um ano em que o Congresso tem praticamente 6 meses, e nós temos aí algumas pautas ainda prementes, que a reforma tributária ainda vai ter uma regulação grande para ser feita. Sim. Demanda um esforço político em torno da tributária. Vai ter um esforço político em relação a esses temas e que podem atrasar as discussões. Mas nós precisamos tentar avançar de alguma maneira. E acho que, quem sabe, fatiando essas discussões, a gente consiga chegar em algum ponto nisso, né? Pelo menos um dos projetos, né, um projeto que pode ser desmembrado de um maior, Sim. que estava sendo discutido anteriormente, pode avançar a tempo das eleições, ou a gente pode ver até mesmo o Supremo atuando em torno disso. Exatamente, é o que provavelmente vai acontecer. O Tribunal Superior Eleitoral vai baixar as regras da eleição de 2024 e talvez isso esteja de alguma forma incluído. Salvo engano, vai ser no fim deste mês que vai sair a regulação das eleições, e aí talvez nós tenhamos alguma coisa nesse ponto. Claro que vai ser discutido isso, mas... Pode acelerar ainda o processo internamente no Congresso Nacional. Eu acho que... Às vezes, parlamentares vendo esse movimento no Supremo, acelera a discussão ali internamente. Com certeza, acho que isso vai acontecer. Mas é importante deixar claro que, para a regulação das eleições, é só o TSE que pode tratar em ano eleitoral de alguma modificação. Então, qualquer modificação que for feita no Legislativo, ela não serve para essas eleições. Miguel, e o Conselho tem trabalhado em assuntos relacionados à remuneração de conteúdos jornalísticos e artísticos veiculados em plataformas digitais? Como garantir os direitos autorais de artistas e mecanismos de combate às fake news nas redes sociais? Nós temos feito no Conselho de Comunicação audiências públicas mensais sobre temas sobre os temas palpitantes da comunicação social. Esse tema ainda não foi objeto nós ainda não tratamos desse tema. Primeiro porque o projeto que traria este assunto, que era o projeto... Primeiro, o projeto das fake news traria algo sobre a remuneração do conteúdo jornalístico. Depois acabou se tratando também da remuneração dos artistas. Isso acabou gerando até um imbróglio e acabou que isso, muito provavelmente, deve ter sido isso que acabou atrasando a aprovação do projeto. Então, nós estávamos esperando o conteúdo final do projeto, que seria dividido, para a gente poder debater sobre o assunto. O que eu posso dizer a você é que vários países do mundo estão tratando desse tema, estão tentando chegar num consenso junto com os grandes portais, as grandes empresas, além das empresas jornalísticas, as plataformas digitais, estão tentando chegar num acordo em outros países. Essa discussão a gente ainda não achou um modelo, pelo visto, né? Nós temos o exemplo do Canadá, da Austrália, e que ainda não foi suficiente, pelo visto. O que acontece é que as plataformas se valem do conteúdo jornalístico, que é produzido de uma maneira onerosa pelas empresas, e não remuneram de maneira nenhuma aquilo, e ganham em cima daquilo. O que se elas não ganhassem, tudo bem, mas elas ganham em cima deste conteúdo que é feito por outras empresas. Então, o que está acontecendo hoje é uma coisa até relativamente simples, assim. Se a gente traduzir para a visão física, as plataformas são as bancas de jornais que deixam o leitor entrar lá e mexer nos jornais à vontade,
e não pagam nada pelo jornal. No final, eles acabam devolvendo o jornal. Então, é como se o jornal estivesse lá para elas utilizarem. Elas pagam para entrar nessa banca de jornal, mas elas não remuneram nada o conteúdo. Então, é isso que as empresas jornalísticas estão tentando ter uma remuneração que seja justa em relação ao uso das plataformas digitais. Sei que é uma pergunta difícil, mas na sua avaliação, existe um modelo ideal para esse cenário de remuneração e... diante do que a gente acompanha, né? Até onde chegaram as plataformas digitais? É porque como as plataformas digitais acabam não tendo nenhuma regulação, elas acabam não informando para as empresas jornalísticas o que ela está usando e quanto ela está usando e quanto ela, de alguma maneira, está se valorizando com aquilo. Hoje, os grandes buscadores, eles estão privilegiando assuntos atuais. Se eles estão privilegiando assuntos atuais, eles estão privilegiando notícias nas buscas. Então, eles estão se valendo cada vez mais. Eles sabem que o que acontece é que hoje você tem uma gama na internet já infinita de informações e as pessoas querem informações atuais, elas não querem informações velhas. Então, o que as plataformas estão usando são as notícias. Então, elas estão usando as notícias o tempo inteiro. Tanto é que, quando você vai num grande buscador, você vai ver que a segunda aba de notícias quer dizer, a segunda aba dela é notícias. Ou seja, notícias é uma grande coisa buscada hoje em dia. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Miguel, continuando aqui com o nosso bate-papo, com o início da temporada eleitoral, né, já essa corrida eleitoral, as eleições municipais, uma modalidade muito preocupante de fake news está ganhando destaque, ganhou inclusive destaque no cenário político brasileiro, inclusive nas últimas eleições, que é a utilização de inteligência artificial para a criação de áudios e vídeos falsos de políticos. Essa manipulação dificulta a identificação da falsificação e o que pode ser feito para evitar que os eleitores sejam enganados? Se é que há algo, né? Se é que seria só via Supremo ou existe algum tipo de mobilização que a gente já poderia ver sendo feita a partir de agora? Nós vimos há pouco o ministro Alexandre de Moraes tratou desse assunto, falou sobre inteligência artificial, que vai haver nessa nossa regulamentação do TSE um regramento duro em relação à utilização de inteligência artificial. É um grande problema. Nós vimos agora na eleição da Argentina, foi muito usada a inteligência artificial, trocando vozes e imagens dos candidatos. Isso atrapalha o eleitor, isso perturba o eleitor. E, neste caso, diferentemente até das fake news tradicionais, porque antigamente o que é que era fake news, né? Fake news era aquela mensagem que tinha uma ponta de verdade e ela era completamente mentirosa e ela utilizava imagens ou dados que eram de uma imprensa, muitas vezes. Então, ela trocava uma manchete de um jornal, dizia que aquela notícia pertencia àquele jornal e aquilo era uma fake news. Era uma mentira clara. A fake news era uma mentira clara. A inteligência artificial produz agora uma coisa muito diferente. Ela produz a imagem da pessoa, a voz da pessoa, falando algo que não é nitidamente mentiroso. Quer dizer, claro que pode ser nitidamente mentiroso, mas como é que você vai aferir? Onde é que você vai consultar aquilo para saber se é verdade? A fake news tinha até os sites de checagem, o próprio CNJ criou um pool de veículos para fazer para fazer checagem se aquelas notícias eram verdadeiras ou falsas. Agora, um vídeo de um candidato falando algo, como é que eu vou aferir se aquilo? Eu vou ter que perguntar para o candidato, mas como é que as pessoas vão perguntar para o candidato? Então, o candidato vai ter que ficar o tempo inteiro nas redes desmentindo falas que ele não falou. Nós realmente temos um grande problema, né? Que é preciso, vai ter que ter instrumentos de tecnologia grande para poder medir e a gente tem que educar o povo. Então, assim, nós temos que ter educação midiática para tentar não se impactar com isso, o que é muito difícil. Nós temos realmente um mal
muito perigoso aí. E parece que já está bem enraizado nesse também, período eleitoral, nós temos uma questão... Veja só, você recebe um vídeo de um candidato falando algo contrário àquilo que você pensa. Você vai só pensar mal do candidato, mas você não vai checar, você não vai... Então, realmente, nós temos um grande problema pela frente. Vai ser um grande desafio e o Tribunal Superior Eleitoral deve estar bem colocando as barbas de molho, porque vai ser difícil, vai ser uma eleição bem dura. O Conselho de Comunicação Social do Congresso pode e pretende se mobilizar em torno desse assunto, fazer algum movimento? Nós fizemos, inclusive, uma audiência pública sobre inteligência artificial. Saímos realmente assustados com o que nós vimos, assim, com a capacidade hoje da inteligência artificial, das coisas que ela pode fazer, né? Mas nós tratamos mais do impacto disso nas relações, inclusive, de emprego, porque é uma outra preocupação que a gente tem que ter, porque a inteligência artificial pode vir a ser uma mudança de paradigma nos empregos. Mas nós não tratamos, a gente não trata desse assunto, porque isso é uma questão realmente restrita ao Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, o senhor defende o controle das redes sociais na internet? Até que ponto? E na sua avaliação, as empresas de redes sociais devem ser devidamente reguladas? Eu posso falar como pessoa física e não como presidente do Conselho, porque o Conselho fala como um órgão depois de uma deliberação em conjunto. Eu acho que, de alguma forma, elas devem ser responsabilizadas. De alguma forma, eu também não estou querendo acabar com a liberdade, é preciso ficar claro. Os veículos de imprensa são responsabilizados pelo conteúdo que eles divulgam. De alguma maneira, as plataformas também são veículos de imprensa. Eles se valem dos veículos de imprensa e o leitor mal sabe distinguir o que ele está acessando, o que ele não está acessando. Ele está vendo a notícia lá. Então ele diz, eu vi a notícia em tal lugar, em tal plataforma. E aquilo virou o dono da notícia. Então, de alguma forma, eles deveriam ter alguma responsabilização. Eu creio que sim. E outra coisa importante é o seguinte, é o cuidado com os dados que eles pegam das pessoas. Então, assim, eles absorvem as informações de todas as pessoas e é preciso ter alguma regulação bem séria com relação aos dados que são captados das pessoas, porque de alguma forma você tem que ter uma certa privacidade. É óbvio que a partir da internet, a partir da divulgação de conteúdo e dos acessos que a gente tem, as pessoas acabam... elas usam plataformas para aparecer, para colocar fotos, mas isso não quer dizer que elas querem que aquilo seja feito de qualquer outra forma, seja utilizado e que as imagens ou essas coisas sejam captadas para serem utilizadas de outra forma. Então, de alguma forma, precisa ter uma regulação. Nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, que é uma decisão que nós criticamos até no Conselho, que é responsabilizar o veículo pela fala do entrevistado. Então, o entrevistado fala alguma mentira que, teoricamente, é meio subjetivo, mas que o veículo saberia que aquilo não é verdade, ele seria responsabilizado, o veículo também. Eu acabei de dizer que no Marco Civil diz que eu preciso entrar com uma ação para que a plataforma tire aquele conteúdo. É um juiz que tem que determinar que tira o conteúdo. Bom, o veículo de imprensa paga por o que o entrevistado fala. E a plataforma não paga pelo aquilo que um fake, às vezes, falou. Então, é preciso que as plataformas tenham uma precaução maior que elas não têm. Porque isso pode causar mal às pessoas, como a gente está vendo que acaba acontecendo. E acompanhando de perto... as discussões, né, internamente no Congresso Nacional, você avalia que as plataformas têm boa vontade em discutir essa possível regulação? Acho que tem. Acho que, claro, que elas não querem, é óbvio, porque elas lutam para explicar tudo como é feito. Certas coisas são muito boas, eles fazem realmente certas regulações internas que são apropriadas, mas ninguém está alheio a debates e críticas. Então, eu acho que é preciso debater isso e apresentar
dados, informações para mostrar que talvez seja a hora de a gente pensar numa certa regulação. Ninguém está alheio a debates e críticas, muito menos no Congresso Nacional. Exato. Né? O JR Entrevista vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, não saia daí, a gente volta já já. Te espero. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, Miguel Matos. Presidente, queria que a gente faça um pouco sobre o conflito da regulação nesse período das eleições e a liberdade de expressão. E acho que a gente pode ampliar um pouco para além das plataformas digitais, né? E outras plataformas também. Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. De fato, no período eleitoral, né, quando tá um calor das eleições, as discussões sobre os pontos de vista em relação aos fatos acabam gerando um debate se aquilo é liberdade de expressão ou se ultrapassou a liberdade de expressão. O que tem que ficar claro num período eleitoral é que o que não pode é a mentira, é a fake news. E o que não pode, claro, é você cometer crimes de ofensa contra a honra dos outros candidatos. Mas, dito isso, o resto dentro de um período eleitoral é possível, porque as pessoas têm opiniões diversas sobre o mesmo ponto de vista. Cada um pensa uma coisa em relação a um assunto, se a escola deveria ser feita naquela região, ou se ela deveria ser feita na outra, se o sistema de saúde está funcionando ou não está funcionando. Isso faz parte da liberdade de expressão e as pessoas têm todo o direito e devem fazer, porque isso faz parte do debate eleitoral. O que não pode, e o que o TSE com certeza vai tentar bloquear ao máximo, é que as fake news acabem ocupando o espaço desse debate, se misturem no debate e as pessoas não consigam mais distinguir o que é opinião e que está dentro da liberdade de expressão, do que é uma fake news. Então, esse conflito, essa discussão, esse debate, ele é, na verdade, caso a caso. E é por isso que nós temos uma justiça eleitoral e, às vezes, as pessoas criticam até o fato da justiça eleitoral, mas é preciso ter, e é um certo regramento das eleições. Mas é um regramento em que a justiça eleitoral acaba só acompanhando. Uhum. E o debate político é amplamente permitido, né? Nós temos, graças a Deus, uma eleição, um período democrático magnífico no Brasil. As eleições municipais são muito interessantes. E acho que a justiça eleitoral vai conseguir isso. Mas um dado só para se observar. Nós vamos chegar na terceira eleição presidencial daqui a pouco, onde o tema fake news continua sendo um tema existente em período eleitoral e nós não conseguimos ainda resolver essa questão. É preciso, eu acho, que nessa questão de fake news especificamente, que nós pensemos em fazer uma educação midiática, tentar levar para as escolas, ensinar as nossas crianças, ensinar aos nossos jovens o que é fake news, como é que isso se combate, o quanto isso é errado. A inteligência artificial já é outra coisa, ela já vai gerar um outro nível de fake news. Uhum. Mas aí essa nós vamos tentar regular de outra maneira. Cada problema na sua hora, né? Vamos ver o quanto a inteligência artificial vai impactar as eleições. E aí não tem nada de liberdade de expressão, sim. Vamos deixar claro, né? Isso vão ser atos criminosos, eventualmente, que vão tentar turbar o momento eleitoral e que nós temos que... A Justiça Eleitoral, com certeza, vai tentar evitar. Isso nem é um fato novo, né? A gente acompanhou nas últimas eleições inúmeras fake news, quanto esse assunto foi discutido, né? Durante o período eleitoral, tivemos um gap aí das últimas eleições até agora. Perdeu-se o tempo da discussão em torno desse assunto internamente no Congresso Nacional. Né? A gente chegou a avançar um pouco, o Congresso, na verdade, avançou um pouco em torno do PL das fake news, mas esse assunto acabou não avançando mais. Também tem outros projetos que tocam especificamente as eleições, né? Ainda há tempo, ou o que a gente deve ver agora nesses últimos meses, antes das eleições municipais? Havia uma intenção grande de tentar criar uma regra sobre as fake news. O próprio presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco tentaram mobilizar esse assunto e tentaram chegar em algum bom termo. O deputado Orlando Silva, que é o relator da matéria,
fez um bom trabalho, mas infelizmente não conseguiu chegar porque os assuntos acho que se misturaram. Nesse ano eleitoral vai ser muito difícil esse assunto ser tratado dessa forma, porque, como você mesma colocou agora há pouco, os assuntos se misturam, liberdade de expressão com regulação, com fake news. Então é sempre uma questão difícil de ser debatida num ano eleitoral. Com certeza. Presidente Miguel Matos, muito obrigada aqui pela nossa conversa. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença aqui no JR Entrevista, presidente. E obrigado, claro, a você também pela companhia. Presidente, foi um prazer te receber. Muito obrigado, Tainá. Foi um prazer meu estar aqui, poder trazer esses assuntos, a gente poder discutir comunicação, que é sempre um tema muito interessante. Até uma próxima. É melhor então não falar nada, né? Que você interagir. Não, você pode falar com ele e depois com ele te responde. Tá. Acabou que eu falei muito presidente, né? Acho que a gente acostuma, assim, né? Então, entre os poderes. Parece muita intimidade no vídeo quando você chama pelo nome, né? Eu chamei algumas vezes Miguel, mas fiquei também me segurando aqui. Agora, o senhor olhando para a câmera, senhor, por favor. Também concordando. Também concordando. Só arruma o terno do senhor atrás aí, só o ferro em cima do terno. Ah, tá. Pra descer, né? Ok, agora Tainá. Mas eu posso falar, não? Não, você pode concordar. Concorda com tudo que eu falei. Não faz isso assim. Não faz. Faz um não. É difícil isso. Atuação. Eu entendi. Claro. Eu estou na câmera geral, vocês podem ficar à vontade, só enquanto eu faço as imagenzinhas na câmera geral. A gente pode conversar ou só se olhar? Por favor. E como é a chamada agora? Hã? Agora você faz uma chamada, eu tenho que falar alguma coisa ou não? A gente faz uma chamada, eu jogo pra você. Mas é coisa simples, assim. JR Entrevista de hoje, conversa com o presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional.